Vamos estudar mais um pouco da palavra, né? Vamos falar aqui sobre esposas e maridos, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Também é aqui em Efésios 5, do 21 para frente, né? Aqui diz assim, ó: sejam obedientes uns aos outros. Quer dizer, maridos, né, e esposas, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Aqui está falando na Bíblia, né, que maridos e mulheres devem ser obedientes uns aos outros, né? Tanto um deve ser, quer dizer, ser obediente como deve ser educado um com o outro, né? Concordar com aquilo que está vendo que é correto, né? Não com aquilo que é errado, mas com aquilo que está certo. E está falando que esposas obedeçam a seu marido, como obedece ao Senhor. Por quê? Porque o homem, né? O homem, o marido, ele está acima da sua esposa, né? Então a sua esposa deve ser obediente a ele. A mulher que não quer obedecer ao seu marido, então ela não serve para ter marido, porque a Bíblia não fala que o homem, né, tem que ficar debaixo dos pés da sua esposa, e nem fala que a esposa deve ficar debaixo dos pés do seu marido. Fala que deve ser obediente. Dever a obediência não é ficar embaixo dos pés. Dever a obediência é respeito, é um ter respeito pelo outro, assim como tem por o Senhor. A esposa deve ter respeito ao seu marido, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, que é sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo, que está vendo agora, né? Cristo tem autoridade sobre a igreja, então o homem tem autoridade sobre a mulher, e Cristo tem autoridade sobre a sua igreja, que é o Salvador, que ele é o próprio Salvador da igreja, né? Está falando o quê? Que é a igreja, que é o seu corpo. Ele é o próprio Salvador do seu corpo. Não é, está falando da igreja, não é de templo. Não está falando de templo feito de material, não. Está falando do seu corpo. A igreja que Deus é o Salvador, é do seu corpo. Entendeu? Aqui fala que é o Salvador da própria igreja, que é o seu corpo. A igreja do Senhor é o seu corpo, não é quatro paredes. Então, muitas pessoas dizem, mas a igreja tem isso errado, tem aquilo errado. A igreja não tem nada errado, né? A igreja material não faz nada errado. Quem faz errado é quem está dentro da igreja, né? É quem está lá dentro que faz as coisas erradas. É nós, é o nosso corpo que erra diante do Senhor. As quatro paredes e o teto não sabem de nada. Eles não têm vida, não têm pensamento, não têm raciocínio. Então o que eles fazem de errado? Quem faz de errado é quem está lá dentro, que está fazendo as coisas erradas, né? Não é o templo. É quem está lá dentro, as pessoas que estão lá dentro que faz as coisas da maneira que não devia ser feita. Não é a igreja, não. A igreja não faz nada errado, não, porque ela é material, ela é feita de material. Então somos nós, que a igreja do Senhor, nosso corpo, é nós que pecamos, que fazemos errado. E deu para entender, né, agora, como que funcionam as coisas. Ó, portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Aqui a Bíblia diz, né, que em tudo a esposa deve obedecer a seu marido. E o marido deve amar a sua esposa, assim como ama, né? Assim como ama a sua própria vida. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando com a água e purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si e a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem mancha ou rugas ou qualquer outro defeito. É que Cristo fez isso, né, para trazer a igreja para perto de si, sem mancha, sem rugas, sem outro defeito. A outra vez que eu digo, né, ele não está falando da igreja material, está falando do seu corpo. Quem é que tem mancha, ruga? É as paredes que você está dentro? Não, quem tem mancha, ruga e defeito é o seu corpo. É você que tem mancha e defeito. Somos nós que temos mancha e defeito. Não é as quatro paredes que ele está falando. É nosso corpo que é cheio de mancha e defeito e rugas. As paredes não se enrugam. E não tem defeitos, né? Porque elas não fazem nada errado, porque elas são feitas de barro. É nós que fazemos errado. Então é nós que é cheio de mancha e ruga. Então diz assim. Aqui vamos para o 28, né? O homem deve amar
a sua esposa, assim como amou ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Aqui está falando que o homem que ama a sua esposa, né, ama o seu próprio corpo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Por quê? Porque a partir da hora que você casa com uma mulher, ou ela se casa com você, vocês dois se tornam um só corpo. Os dois é um só corpo. Então, um deve amar o outro, como a sua ama a sua própria vida, como ama o seu próprio corpo. Se você odiar a sua esposa, você está odiando a si próprio, odiando o seu próprio corpo. Se você odiar o seu marido, você está odiando o seu próprio corpo, porque ele também é seu corpo, é parte sua. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como diz as Escrituras Sagradas, e por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua esposa, e os dois se tornarão uma só pessoa. Aqui está falando, né, que a Bíblia diz que o homem deixa seu pai e sua mãe, né, sua família, né, para unir a quem? A sua própria esposa. E os dois se tornarão um só corpo. Então o homem só se torna um só corpo com a sua esposa. Entendeu? Só com a sua esposa que a pessoa se torna um só corpo, e o que mais ninguém. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. Eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Aqui está falando, né, que cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a sua esposa deve respeitar também ao seu marido, né? Um tem que respeitar o outro. Então uma casa que vive esposa e marido vivem desrespeitando um outro, vivem em guerra, brigando, fazendo bagunça, um falando certos tipos de palavra ofensiva para o outro, né, desrespeitando o outro com palavras, xingando. E isso não é, esse casal não é abençoado por Deus. Esse casamento não é aprovado por Deus, né? Porque o casamento aprovado por Deus, não existe isso dentro de casa. Quando existem essas coisas dentro de casa, esse casamento não veio de Deus, infelizmente. Essa é a verdade que eu digo, né? Às vezes, tem muitas pessoas que são assim, mas essa é a realidade. O casamento que você vive em briga, né, em guerras, desentendimento, discussões, pelejas, infernizações, infelicidade, esse casamento não veio de Deus. Esse casamento não veio de Deus e também não é aprovado por Deus. E que exemplo você dará para os seus filhos dessa forma dentro da sua casa? Você não terá exemplo nenhum para dar para os seus filhos, e eles se tornarão a mesma coisa que vocês são. Então devemos vigiar bem e saber criar nossos filhos, saber dar educação para que tudo corra bem nas vidas deles e também nas nossas.